Boa noite, tudo bem? Que bom saber que você está aqui conosco, acompanhando essa série da Igreja do Setor Pedro. Eu me chamo Epitácio, sou um dos anciões da igreja e estou aqui também para compartilhar com você um verso bíblico que teve uma grande relevância na minha vida e que trouxe um grande enriquecimento espiritual para mim. Para a gente iniciar esse momento, eu gostaria que você, juntamente comigo, fechasse seus olhos para que a gente pudesse orar para a leitura da palavra de Deus. Fechemos nossos olhos. Amado Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra sempre nos impressiona. E hoje nós estamos aqui mais um dia para que a Tua palavra possa, através da pena inspirada, venha falar ao nosso coração e nos ajudar a cada dia estarmos mais próximos de Ti e escolher o Senhor como o soberano em nossa vida. Abençoe a cada um que está conosco aqui, acompanhando essa transmissão, que eles sejam abençoados pela Tua palavra. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar contando um fato para você que ocorreu há muitos anos atrás. Na Inglaterra existe um rio chamado Rio Tâmisa. O Rio Tâmisa é um rio que tem 346 quilômetros de extensão. A sua origem é ao norte da Inglaterra e ele passa por Oxford e passa por Londres e é um rio de grande relevância ali para a Inglaterra. Com isso, esse rio, no passado já foi muito poluído, hoje é um dos segundo rio do mundo mais despoluído. Então é um rio que faz parte da vida daquele povo que mora ali naquela região. Assim como, para você entender um pouco melhor, assim como Goiânia, existe aqui a Avenida de Anhanguera, que corta a cidade de leste a oeste, também existe o rio Tâmisa, que corta em torno de 112 cidades ali, vilarejos, ali na Inglaterra. É um rio que tem em torno de mais ou menos 60 túneis e algumas pontes. E dentro de uma dessas pontes existe ao lado ali uma das maiores rodas gigantes, onde os turistas vão para poder conhecer e ver aquela paisagem. Esse rio, Tâmisa, é um grande marco. Assim como eu estava dizendo para você, na Avenida da Anhanguera, em Goiânia, nós temos uma grande quantidade de comércio. Ao lado do rio Tâmisa também, nós temos aquelas vias laterais ao rio e nós temos vários comércios, várias áreas de lazer em que as pessoas podem ali aproveitar a beleza do rio e poder também fazer as suas compras. Numa noite de 24 de dezembro, véspera de Natal, ocorreu um fato inusitado. Era uma noite muito fria, porque na Europa nessa época, fim de ano, é frio, estava caindo uma pequena quantidade de neve, e ali ao lado do rio Tâmisa havia um senhor sentado no chão, com um casaco já surrado e com um velho violino, e ele estava ali a tocar alguma música para que pudesse angariar algum dinheiro para fazer a sua ceia de Natal. Porém, era um senhor já de idade e um senhor também que tinha uma dificuldade visual. E ele estava ali com seu chapéu, como todos ficam ali, e estava ali a tocar. Porém, por ser uma noite fria, as pessoas não estavam a circular por ali. E com um pouco de insucesso, ele não estava conseguindo oferir nenhum dinheiro para poder fazer frente à sua necessidade. Porém, dois cavaleiros distintos passavam por ali e viram aquela situação. Um deles tocou no outro e eles pararam ali diante daquele senhor e começaram a conversar. E perguntaram para ele como estavam indo os trabalhos. Ele disse, por ser uma noite fria e poucas pessoas estão a passar por aqui, não está muito animadora. Porém, daqueles cavaleiros fez um pedido a ele. O senhor me empresta o seu violino? E ele, mais do que depressa, entregou o violino àquele senhor distinto que ele nunca tinha visto. Eu vou parar aqui um pouco essa história para te contar uma outra história que também
tem um enfoque de entrega. Se nós olharmos para a Bíblia no passado, nós vemos algumas histórias de personagens bíblicos que também tiveram um momento de entrega. Inclusive, ao primeiro casal, quando Deus assim instituiu o primeiro casal, tem um verso bíblico que nos relata sobre isso, que eu gostaria que você acompanhasse comigo. É no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, no livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 24, a minha Bíblia traz um grande ensinamento de Deus para nós, que serve para toda a vida. Na verdade, é um princípio de vida. Aqui em Gênesis 2, verso 24, diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Aqui nós vemos o primeiro pedido de Deus, demonstrando nesse verso que o homem deixará seu pai e sua mãe e unirá a sua esposa e tornará-se uma só carne, os dois. Se você continuar olhando na Bíblia, você vai ter outros exemplos também. Eu pude relatar aqui alguns exemplos para nos lembrar de pessoas que deixaram. Em Gênesis 12, verso 1 também, se você puder, você pode acompanhar comigo aqui na Bíblia. Vamos ver o que está escrito em Gênesis 12, verso 10. E diz o seguinte, 12, verso 10. Houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Mas voltando a um verso antes aqui, Gênesis 12, verso 1, diz assim Deus a Abraão: então disse o Senhor a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Aqui mais um exemplo nós vemos de que Deus pediu para Abraão sair da sua terra, sair da sua parentela e ir para um lugar que ele iria mostrar a ele. Se você continuar na Bíblia também, existe outras situações em que Deus pediu para sair, porém o apego das pessoas foi muito grande. Um deles está relatado, que eu gostaria que você me acompanhasse, em Gênesis capítulo 19, novamente em Gênesis capítulo 19, no verso 26, 19, verso 26. Diz assim a minha Bíblia: mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. E nós temos outro exemplo também, que Deus pede para que nós abandonemos algo e não olhemos para trás. E a mulher de Ló, aqui nessa situação, o que aconteceu? O apego às coisas que ela havia adquirido, talvez aquele lugar, talvez os móveis da casa, talvez alguma coisa que havia prendido o seu coração. E o clamar de Deus era que eles saíssem dali e não olhassem para trás. E a mulher de Ló teve a oportunidade de olhar para trás. E ela foi transformada numa estátua de sal. É interessante que algumas pessoas também, além de não deixar para trás, elas também pediram para Deus não as deixar. E nós temos um exemplo aqui também no Velho Testamento. Sim, ao encontrarmos a passagem aqui de Jó 32, verso 26, diz o seguinte: então o homem disse: deixa-me ir, pois o dia já é alto e já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoares. Aqui nós vemos também uma atitude do ser humano, do Filho de Deus, ao estar ali lutar com o anjo. Nós vemos aqui que a luta de Jacó com o anjo, ele pede para que o Senhor não o deixe ir sem antes o abençoar. Aqui nós vemos uma atitude do Filho de Deus que pede para que Deus possa o abençoar antes dele continuar a sua caminhada rumo ao seu irmão, que era o fato que estava acontecendo aqui naquela época. Então nós vemos aqui alguns exemplos de pessoas que, por vários motivos, foram convocadas a deixar. E algumas pessoas interpelaram a Deus, dizendo ao Deus, como Jacó aqui: eu posso até ir, mas só depois que o Senhor me abençoar.
Assim nós vemos também algumas situações que nos convida a deixar. Nesse tempo agora em que estamos vivendo, reclusos, nós sentimos e vimos que algumas coisas nós deveríamos deixar. Talvez você, com esse tempo que está em quarentena, tenha notado que em algum aspecto da sua vida, tem coisas que você consegue viver sem elas. Tem coisa que você fez uma reflexão já e pôde ver que você pode deixar e continuar a viver. E tem outras coisas que talvez você já tinha deixado, que eram importantes na sua vida, que é necessário que você volte a tê-las novamente com você. Aqui na Bíblia também, nós temos um exemplo, já no Novo Testamento, que diz o seguinte, em Lucas 9:62, vamos ver o que a palavra de Deus nos diz ali. Lucas 9, verso 62. Vamos ver aqui, Lucas 9, verso 62. A minha Bíblia diz o seguinte: Jesus respondeu a alguém assim: ninguém que põe a mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui é uma resposta que Jesus deu a certa altura, porque as pessoas que Jesus as convidava para o seguir, perguntavam assim: Jesus, antes de o seguir, eu tenho que ir lá despedir dos meus pais, eu tenho que ir lá para mim enterrar um ente querido. Jesus vem aqui dando a resposta às pessoas, falando que deixe os mortos enterrar os mortos, e ele continua, ainda disse assim, vou seguir-te, mas deixa primeiro voltar e despedir da minha família. Jesus também diz para ele, essa mesma resposta respondeu Jesus, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, para que você seja apto ao reino de Deus, você tem que deixar coisas para conseguir conquistar novas coisas para o reino de Deus e ser um baluarte na casa do Senhor. E se você observar também, o apóstolo Paulo também mostrou para nós e nos deu o exemplo de alguém que deixou muita coisa, deixou algo bem maior por causa de mim e por causa de você. Vamos acompanhar essa declaração do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 8, 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. 2 Coríntios, verso 8, capítulo 8, desculpem, no verso 9. Diz assim, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Aqui o apóstolo Paulo faz uma grande declaração mostrando que o quê? Que nós conhecemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo quando o quê? Quando nós reconhecemos que Jesus se fez pobre para que por meio da sua pobreza nós fôssemos ricos. Interessante aqui você observar que Jesus deixou a corte celestial, deixou todo o céu, deixou o seu trono e veio aqui morrer por cada um de nós, levando uma vida simples, uma vida de sacrifício, uma vida de servo e, acima de tudo, uma vida de quê? De submissão ao reino dos céus. Deus te convida, me convida também, para que nós possamos seguir o exemplo de Jesus. Qual o exemplo? O exemplo de podermos o quê? Ser abnegados, abrir mão de algo para que o reino de Deus possa prosperar nessa terra e também prosperar na minha vida. E o verso que nós acabamos de ler relata para nós aqui que Jesus não precisava fazer esse sacrifício tão grande, mas ele fez em prol do amor que ele sentia e sente por cada um de nós. Ele se entregou completamente para que pudéssemos ter direito à vida eterna. E eu te faço aqui um paralelo e te pergunto, o que você está disposto a deixar por amor de Cristo? O que você está disposto a deixar para o crescimento do Evangelho nessa terra? O que você está disposto a deixar para que a sua vida seja um exemplo, a sua vida seja um sal da terra ou a luz do mundo? Mas, continuando aqui, eu gostaria de chegar com você a um verso que foi o verso que
o ponto central desse momento em que nós estamos aqui, nessa dissertação com você. Vamos lá em João 12, 25. João 12, verso 25. Essa passagem que durante um ano bíblico que eu pude fazer na minha vida e que me trouxe um grande divisor de águas. Foi o que está escrito aqui em João 12, verso 25, que diz assim: aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Aqui eu pude compreender, como eu já fiz esse relato anterior de pessoas que deixaram, que nós, se quisermos ganhar a nossa vida eterna, temos que deixar algo. Você tem que deixar, porque a Bíblia aqui, ela afirma muito bem, quem ama a sua vida vai perdê-la, mas quem deixa a sua vida, né, para o quê? Para conservá-la para a vida eterna, vai ter um galardão maior. Então, meu pedido a você, meu chamado a você é que você reflita nesse verso assim como eu refleti, porque Jesus continua dizendo que quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também está. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Então, se nós servimos Jesus, se nós somos submissos à vontade do Mestre, automaticamente Ele nos honrará durante a nossa vida e no futuro com a vida eterna. E é interessante observarmos que existe alguns paralelos que nos trazem levam a essa reflexão. É tão importante essa passagem que em Lucas 9, 23 e 24, vamos lá, Lucas 9, 23 e 24, para você ver o que o Evangelho de Lucas traz sobre essa passagem. 9, 23 e 24. Já encontrei aqui, minha Bíblia diz assim: Jesus dizia a todas as pessoas: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Então Jesus está dizendo aqui que o quê? Que nós devemos negar o nosso próprio eu. Está dizendo, se alguém quiser acompanhar ele, tem que negar, tem que deixar, tem que abandonar. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E é interessante que muitas congregações repletas de cristãos têm demonstrado que as pessoas têm o desejo de ter glória a despeito da cruz. E Jesus está dizendo aqui que nós devemos o quê? Buscar os interesses celestiais em troca da nossa glória terrena. Muitos crentes buscam os próprios interesses e apenas fazem o que? A vontade de Deus, quando aquilo é para ele como um elogio, como o quê? Uma vanglória. E a palavra está falando completamente o contrário. Aqui diz que na estrada de Jerusalém havia 2 caminhos. E Jesus falou, escolhe qual caminho. Mas havia esses 2 caminhos para que as pessoas fizessem escolha. E Jesus trilhava uma estrada que ele estava dando exemplo aos seus discípulos. É a estrada o quê? A estrada da abnegação. E ele sempre buscava abnegadamente fazer a vontade do Pai. E a Bíblia diz aqui também que os discípulos eles caminhavam com Jesus, mas eles estavam em outro caminho, no caminho da vontade própria, no caminho da glória para si mesmo. E Jesus estava andando com eles, mostrando que havia o caminho da abnegação, da renúncia. Eles estavam sempre, os discípulos, pensando em si mesmos. Jesus estava ali sempre para servir ao próximo, fazer o melhor para o próximo. Muitos estão procurando só poder, glória e reconhecimento. Mas Jesus diz que nós devemos o quê? Acompanhar Ele, se quiser, mas devemos negar a nós mesmos. Muitas pessoas também têm, durante a caminhada, até negado a Cristo. Mas Jesus, com seu amor, ele lança um olhar a essa pessoa, dando a oportunidade de perdão. Assim como Pedro negou ali, quando estava a contemplar Jesus sendo acusado injustamente, e foi reconhecido como um deles,
que acompanhava Jesus, ele o negou. Mas Jesus olhou com amor para Pedro e Pedro pôde ver naquele olhar uma abertura para o perdão. Assim também nós devemos ver. Se tiver alguma situação em que nós devíamos dar um testemunho real de Cristo na nossa vida, e nós olhamos para trás e vemos que nós demos um testemunho que não foi aquele testemunho que Deus espera de cada um de nós, está aberto a mim e a você o perdão para os nossos pecados. E a Bíblia ainda nos diz aqui que para muitos, durante a vida, Jesus é apenas uma nota de rodapé. Para outros, Jesus é o cabeçalho, o texto principal da sua vida. Muitos não sabem e não reconhecem e entendem o preço do discipulado. E eu quero ler com você aqui Lucas 14, no verso 25, para nós vermos aqui qual o preço desse discipulado. Lucas 14, verso 25. Minha Bíblia diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando para aquela multidão, disse: se alguém vem a mim e ama o pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz, não segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiserem construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para que se tenha dinheiro suficiente para contemplá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem irão dizer dele: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, continuando a leitura, versículo 31. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Que a Bíblia deixa muito bem claro. Verso 33 novamente. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Aqui nós vemos a importância de renunciarmos o nosso eu e podermos estar diante do Senhor para ser um vaso em suas mãos. Mas continuando aqui, o apóstolo Paulo traz para nós em Filipenses 3, verso 7, vamos ver o que ele diz aqui para nós. Filipenses 3, verso 7. Filipenses 3, a Bíblia traz para nós o seguinte. Encontrei aqui, 3, verso 7. Paulo diz para cada um de nós, como um testemunho, do que era para ele ter deixado as coisas em favor do amor de Cristo. Ele diz assim, verso 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então Pedro aqui, o apóstolo Paulo aqui está dizendo que ele considera tudo como perda. Tudo que ele tinha adquirido até ali, ele considerava como perda para o quê? Para a grandeza do conhecimento de aceitar Cristo Jesus e encontrar um novo caminho. Ele escolheu um novo caminho. E isso ele fez, inclusive dizendo aqui que, se possível, passaria pela morte, para participar como Jesus da ressurreição, assim como Jesus ressuscitou. É interessante observar essa fala
do apóstolo Paulo aqui como um testemunho de que ele considera tudo como perda. O que você tem considerado como perda? O que você tem deixado para seguir a Cristo? Será que está na hora, na iminência da volta de Jesus, nós estarmos ainda apegados a algumas coisas que deveríamos deixar? Busque a Deus, o Espírito Santo, para que Ele possa te ajudar o quê? A você fazer a seleção daquilo que realmente você deve deixar para que Cristo possa ser o centro na sua vida. Agora nós vamos ouvir uma pequena inspiração para que você possa meditar durante esses momentos e logo eu volto com você para que nós concluamos esse momento aqui do nosso culto.